Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev. Estamos começando mais uma edição do TVU Jornal desta segunda-feira, 7 de março. Veja as principais notícias do dia. Botijão de gás explode em uma casa em Sebastianópolis do Sul e deixa um casal gravemente ferido. E você vai ver como foi o último dia de avaliação dos alunos da Rede Municipal de Ensino pelo SAREM, o sistema que verifica a qualidade da educação. E tem ainda o esporte, os lances da partida entre Cave e Taubaté, que terminou em empate. Está nos comentários de hoje de Jefferson Camargo. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. A explosão de um botijão de gás deixou um casal gravemente ferido no último sábado à noite em Sebastianópolis do Sul. A mulher de 29 anos e o marido de 33 estavam em casa quando o acidente aconteceu. A polícia e o corpo de bombeiros foram chamados pelos vizinhos. Segundo a polícia, as paredes e a laje da cozinha foram destruídos. O casal foi levado com ferimentos graves para a Santa Casa de Nhandeara e transferido em seguida para a Santa Casa de Votuporanga, onde aguarda a transferência para uma unidade especializada em queimaduras. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga, o estado de saúde deles é grave. A polícia científica voltou agora à tarde ao local do acidente para continuar investigando as causas que vão apontar o porquê, o motivo de ter acontecido essa explosão. De acordo com o perito que esteve no local, está perigoso e com risco de desabamento em alguns pontos. E Poliane Castelhano vem agora com as notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Um jovem foi atacado por outro com uma motosserra em Indiaporã. A briga teria começado por causa de uma zombaria. A vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a Santa Casa de Fernandópolis. O agressor foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste e vai responder por tentativa de homicídio. Na última sexta-feira à noite, um rapaz foi preso por tráfico de drogas em Tanabi, mas conseguiu fugir. Ele foi preso pela polícia militar com 28 quilos de maconha no porta-malas do carro e levado para a delegacia da cidade. Ele conseguiu escapar algemado enquanto esperava transferência para a cadeia de Catanduva. A polícia não soube explicar como isso aconteceu. No último sábado, um motorista de ônibus foi agredido por 2 passageiros em Guararapes. O homem de 47 anos foi espancado com uma barra de ferro. Segundo o boletim de ocorrência, os 2 queriam parar num local inadequado. Quando o motorista se negou a fazer isso, eles pularam a catraca e o agrediram. Os 2 foram levados para a delegacia e soltos depois de prestarem depoimento. O motorista foi atendido na Santa Casa da cidade e passa bem. E um acidente registrado no sábado por conta da chuvarada. Um carro caiu num córrego às margens da rodovia Péricles Bellini, atrás do bairro Parque das Nações, zona norte de Votuporanga. O motorista seguia no sentido Cardoso a Nhandeara e, por causa da chuva forte, perdeu o controle da direção e acabou caindo no córrego. O condutor do carro contou que teria sido fechado por um outro veículo e, por falta de visibilidade, o resultado foi o acidente. Ele não se machucou, mas teve que nadar pelo córrego até chegar às margens da rodovia para ser socorrido. E quem não recebeu o carnê do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano deste ano, precisa procurar a Prefeitura, já que a primeira parcela começa a vencer na próxima semana. Danilo Arroio Martins tem as informações. Quem não recebeu em casa o carnê de IPTU deste ano, é bom ficar atento. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Ricardo Guerra, ele que é diretor da Receita Imobiliária aqui da Prefeitura de Votuporanga. Bom, Ricardo, quem não recebeu, o que deve fazer? Primeiramente, está comparecendo aqui no Paço Municipal, no setor de atendimento ao público, para retirar a segunda via.
Lembrando que os vencimentos começam agora, já dia 12 de março. É 12, 14, 16, 18, dependendo da área que o imóvel está situado no município. Mas então, dessa forma, já fala do dia 12, para todos estar vindo antes, por quê? Para aproveitar o desconto de 5% também, que juntamente com a primeira parcela, tem também o desconto da cota única, que inicia-se também nessas datas que eu havia falado. E geralmente, quais são os motivos das pessoas não receberem? É endereço errado, desatualizado, o que é? Isso. Pode-se dizer que a maior parte disso aí são endereços desatualizados, que as pessoas acabam mudando do imóvel ou que esse imóvel foi locado para um terceiro e, de repente, eles não vêm aqui estar atualizando isso aí. Mesmo então não recebendo a primeira via, não tem desculpa de não pagar porque eu não recebi. Não tem, porque é o seguinte, dos impostos mais antigos que existem no país é esse, né, o IPTU, e todo mundo que tem um imóvel sabe que deve o IPTU. Então, falar que não sabia, qualquer outra coisa assim, não vai adiantar muito. E para quem não pagar o imposto, quais são as penalidades? Bom, aí agora as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque virando o ano, por exemplo, o IPTU de 2015, aqueles que não pagaram, está começando o protesto. Então vai ficar uma coisa bem mais complicada, vai, sim, além dos juros e multa e correção normal que nós temos aqui na nossa legislação do município. Vai ter ainda o protesto também, que o nome vai para o cartório, acaba tendo muito mais dor de cabeça do que pagar seu imposto na data certa. Bom, o ideal é retirar a segunda via até o vencimento, é claro, mas até quando isso será possível? Não tem data fixa para retirar a segunda via. A gente está alertando todos para que já façam isso o quanto antes, porque quanto antes já souber quanto que é o valor do imposto, tudo, para efetuar o pagamento. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que a Prefeitura de Votuporanga abre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 3 da tarde. Qualquer dúvida é só procurar aqui o Paço Municipal. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. E hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. 2 projetos estão previstos na ordem do dia. E o combate à dengue continua. Alunos do Recanto Tia Marlene também estão engajados nesta luta. Você vai ver a seguir. Até já. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, com base em dados do IBGE, mostra que, em média, quem é demitido demora 8 meses para voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, o brasileiro que perder o emprego hoje vai conseguir uma nova oportunidade só em novembro. Cerca de 1.700.000 pessoas estavam à procura de trabalho no fim do ano passado. O SPC alerta que o trabalhador desempregado precisa encarar a situação de forma realista para não se endividar. A empresa recomenda, por exemplo, fazer uma redução dos gastos e baixar padrão de vida, definir prioridades e, se possível, usar o dinheiro do acerto e do FGTS para quitar dívidas e se livrar dos juros altos. E a segunda-feira, dia de sessão na Câmara de Votuporanga, esta noite estão previstos 2 projetos para serem votados. O repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. 2 projetos de lei devem ser votados durante a 7ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Um deles concede subvenção social à APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O valor é de pouco mais de R$16 mil e o recurso vem do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização aos Profissionais da Educação. O outro projeto dá nome de Endrigo Ricardo Figueiredo Inhanhas a uma avenida localizada no loteamento Jardim Vilar 3. Lembrando que a sessão começa às 6 da tarde, é aberta a toda a comunidade. O dia foi de sol entre nuvens e a temperatura nesta segunda-feira chegou a 33 graus aqui em Votuporanga. Nádia Martins traz agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite. Com o calor e umidade do ar ainda alta, nuvens carregadas voltam a crescer, trazendo várias pancadas de chuva com raios para o estado de São Paulo. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite o céu volta a ficar aberto. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Rio Preto, a chuva deve cair no final da tarde e início da noite. A temperatura varia de 24 a 33 graus. Em Votuporanga,
há previsão de pancadas de chuvas isoladas, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Até mais. E a chuva não tem dado trégua aqui na região, o que faz com que a gente redobre os cuidados com os quintais, né? Tudo por conta do Aedes aegypti. Todo mundo já sabe que o negócio dele é água parada, suja ou limpa, mas parada. E se a gente não abraçar a causa, o número de pessoas com as doenças transmitidas pelo mosquito só vai aumentar. De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, de janeiro deste ano até a última sexta-feira, 1.219 casos suspeitos de dengue foram notificados e 251 confirmados. E a iniciativa para evitar que o mosquito se prolifere vem de todos os setores. O Recanto Tia Marlene, por exemplo, que cuida de pessoas com deficiências múltiplas e autistas, também abraçou a causa e está ajudando a combater o Aedes aegypti. Veja. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, tem trazendo muitas preocupações para as autoridades de saúde e a sociedade. Não é à toa que a mídia vem alertando diariamente as pessoas sobre a importância da prevenção, como, por exemplo, eliminar qualquer recipiente que possa se tornar um criadouro. Para ganharmos essa guerra, é preciso lutar com todas as forças. Apesar de pequeno, esse inimigo é poderoso. E como é preciso lutarmos a cada momento, nunca é demais lembrarmos daquele velho, mas eficaz ditado popular: a união faz a força. Um bom exemplo disso são os alunos e colaboradores do Recanto Tia Marlene, que também estão nessa luta contra o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Eles estiveram no centro de Votuporanga distribuindo sementes de crotalária, que é uma leguminosa que atrai libélulas, que são predadores naturais do Aedes. Além disso, foram entregues armadilhas para capturar o mosquito, feitas de garrafa PET. Uma luta de todo mundo. Eu acho que todo mundo fazendo a sua parte, a gente se livra desse bichinho. A gente fica muito feliz pela iniciativa da instituição e se todos tivessem essa iniciativa de estar conscientizando as pessoas, de sair para a rua mesmo, e seria muito melhor conscientizar as pessoas, atingir, as pessoas. Para a população, iniciativas como essa são sempre bem-vindas, mas nunca é demais lembrar: nada disso terá efeito positivo se cada um não fizer a sua parte. Eu acho muito importante porque o mundo hoje passa aí esse problema sério aí devido a zika vírus, chikungunya. No próximo dia 16, o Recanto Tia Marlene realiza a 5ª Peixada Beneficente na Ilha do Pescador. O evento será a partir das 7h30 da noite e terá no cardápio arroz, salada, pirão, filé de peixe, batata frita e frango. Se você ficou interessado em participar do evento e colaborar com a entidade, é só ligar no telefone 3046-3248. Sexta-feira foi o último dia da prova SAREM, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal. Mais de 3.600 estudantes do 1º ao 9º ano das escolas da Prefeitura fizeram a prova. O exame serve para medir a qualidade da educação e ajudar a traçar metas para melhorar o ensino. Olhos bem atentos, é hora de ver se realmente os cálculos e as fórmulas de matemática foram aprendidas. É que os mais de 3.600 alunos da rede municipal de Votuporanga participaram na quarta, quinta e sexta-feira do SAREM. É o Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar Municipal. Ele funciona para toda a rede municipal de ensino. Ele ocorre em 2 etapas, a primeira é agora, em março, e outra em outubro. Nos 3 dias, eles tiveram que responder questões de língua portuguesa, matemática e também produzir uma redação. Essa prova avalia as competências e as habilidades dos alunos, para depois a gente poder refletir e planejar ações para que a gente possa implantar alguma coisa que possa ajudar aqueles alunos que não adquiriram ainda as habilidades e as competências para a sua idade séria.
Recentemente, Votuporanga se destacou em mais uma avaliação. De acordo com o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, a cidade está entre as 500 melhores educações do país, com a nota 5,3, maior que a média estadual, que foi de 5,1, e também que a média nacional, de 4,5. Essa prova é um dos requisitos, né, que a gente se baseia para replanejar e ver todo o movimento, inclusive da Secretaria Municipal de Educação, ela é baseada nos resultados dessa prova. O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, começou hoje em todo o país a Operação Especial Páscoa, que vai fiscalizar pontos de venda de ovos de chocolate que contenham brinquedos. O órgão vai verificar se o brinde tem o selo de identificação atestando que o produto foi certificado. A ação segue até a próxima sexta-feira. De acordo com o Instituto, o objetivo é coibir a venda de itens irregulares. Os produtos devem trazer escrito na embalagem, entre aspas, atenção, contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, fecha aspas. Os consumidores podem denunciar pelo telefone 0800 285 1818. E depois do intervalo tem os comentários de Jefferson Camargo no Uniesportes. Destaque para a partida do CAV Taubaté pela 11ª rodada do Paulista da Série A2. A gente volta já já. E jogando no Vale do Paraíba, no último sábado, o votuporanguense conquistou um ponto importante contra o Taubaté. O resultado de 1-1 deixou a alvinegra na 11ª colocação na tabela. Jogando no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, a votuporanguense reencontrou o Taubaté pela primeira vez desde a final do Campeonato Paulista da Série A3 do ano passado, quando perdeu o título após derrota por 4-0. Mas desta vez, a história foi diferente. Logo aos 33 minutos de jogo, o CAV saiu na frente do placar. Rafael Chorão acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo gol dele em 2 jogos. A resposta do Taubaté veio apenas no início do segundo tempo. Após falha no setor defensivo aos 4 minutos, a bola chegou para Júlio Madureira, que empatou. E apesar de boas chances de ambos os times, o resultado igual persistiu até o final do jogo. Placar no Vale do Paraíba, Taubaté 1, Votuporanguense também 1. Depois da partida, o elenco do CAV foi para Campinas, onde está hospedado. O time volta a campo amanhã, às 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 contra o Guarani. E vamos saber então qual a situação do CAV com esse resultado neste momento. Boa noite, Jefferson Camargo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal, segunda edição. Ana, a situação da votuporanguense, ela não está das melhores, mas é uma situação estável, eu diria, até porque a votuporanguense está no meio da tabela, né? Como você disse, teve um jogo bastante difícil, bastante equilibrado em Taubaté, empatou por 1-1. As equipes criaram bastante no primeiro tempo, se equivaleram, né, nas chances. A votuporanguense até saiu na frente com um belo gol do Rafael Chorão aos 33 minutos do primeiro tempo. O Taubaté também respondeu com boas oportunidades. E aí, no começo do segundo tempo, numa falha da defesa do CAV, o Taubaté acabou empatando o jogo. Mas eu acho que no final da história a votuporanguense até poderia ter saído com uma vitória de Taubaté, porque no segundo tempo criou mais oportunidades, e eu não diria que sairia com gosto de derrota, não, mas eu acho que esse ponto foi muito importante para o CAV, porque a gente sabe das complicações que é jogar lá em Taubaté, o time dificulta, né? Tivemos lá bastante chuva, o vestiário alagado, então é bastante complicado. No final do jogo, o Taubaté acabou terminando com 10 jogadores, mas aí já estava no final do segundo tempo, e o empate eu acho que acabou saindo de bom tamanho para a equipe do Votuporanguense. Com isso, até o treinador Álvaro Gaia acabou sendo demitido do Taubaté por esse empate com a Votuporanguense jogando em casa. O time
já está em Campinas, isso porque joga amanhã às 8 horas da noite no Brinco de Ouro da Princesa contra o time do Guarani. É um páreo realmente muito duro, isso porque o time é um time de tradição, tem um técnico muito experiente, que é o Pintado, e o folclórico atacante Flávio Caçarrato, né, que já passou aí por vários clubes do Nordeste, hoje é atacante do Guarani. A gente espera que a torcida da Ponte Preta possa apoiar a equipe do CAV, lembrando que com o empate o time do Votuporanguense é o 11º colocado na tabela, e aí se mantém aí no bolo, né, perto aí se conseguir a vitória contra o Guarani, se aproxima mais da zona de classificação do G8 da Série A2. Nós tivemos também Campeonato Paulista da Série A1, tivemos o clássico na Vila Belmiro, né? O Santos venceu o Corinthians por 2-0, o futebol do Corinthians realmente não encaixou, o time jogou com muitas reservas e com isso o poder de criação do time caiu muito, o time bastante enfraquecido, né? Muitos desfalques, foram 6 no total, isso porque joga na quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores. O Tite até perdeu muito em poder de finalização, mas no final ele até assumiu a culpa pela derrota, pelo tipo de esquema de jogo. E o Santos foi muito melhor, muito superior. O Ricardo Oliveira mais uma vez provou porque ele é profissional, fez os dois gols, é um jogador exemplar, joga muita bola. E o Lucas Lima, como sempre, muito bem em campo, distribuindo o jogo, e foi fantástico realmente. O Tchelão ficou bastante feliz aí com a vitória do seu Palmeiras, 4-1 sobre o Capivariano. Foi uma boa atuação coletiva do Palmeiras, apesar de algumas falhas na defesa. Quem brilhou foram os atacantes argentinos, o Alione e o Cristaldo, jogaram bem. Cristaldo que pode até sair para a Rússia no segundo semestre. Mesmo o Capivariano sendo aí um dos piores times do campeonato, acho que o importante é vencer para dar confiança para a equipe. Quem não foi muito bem foi o São Paulo. São Paulo perdeu de virada no Pacaembu por 3-1, foi bastante vaiado pela sua torcida. O Caleri, bastante contestado, perdeu um pênalti no começo do jogo, né? O São Paulo teve a oportunidade de criar mais gols, de fazer mais gols, mas no segundo tempo o São Bernardo foi para cima, a defesa do São Paulo realmente muito mal, batendo cabeça, e aí o Balsa continua sendo aí questionado, né, sobre os seus critérios de escalação. Isso obriga o São Paulo a trazer da Argentina no meio de semana contra o River Plate uma vitória na Libertadores, né, na quarta-feira, e a gente sabe muito bem que isso não vai ser uma tarefa muito fácil para a equipe do Balsa. É esperar para ver e torcer realmente para que amanhã a Votuporanguense traga um bom resultado de Campinas. Eu acho que se trouxer um ponto de Campinas está de bom tamanho, mas sempre procurando a vitória. Ana Paula, boa noite. Por hoje é só. Na quarta-feira eu volto com o TVU Jornal, segunda edição. Ok, obrigada Jefferson pelas informações. O TVU Jornal de hoje fica por aqui. Assista agora a partida entre CAV e Taubaté. Amanhã a gente está de volta às 6:45 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau.